Shalom a todo o povo de Deus. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os irmãos que nos acompanham a partir das nossas redes sociais. Obrigado a todos os irmãos que nos acompanham de Cabinda Cunene, ao redor do mundo, a partir do nosso canal Igreja Graça Divina TV, o nosso Facebook Igreja Pentecostal e o nosso TikTok e o nosso Instagram também. Voltamos para fazer a nossa emissão em duas línguas com o profeta Bem-vindo Jimmy, em Lingala e em português. O profeta Bem-vindo Jimmy que está a nos ensinar acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus. Começamos da primeira estrela até a sétima. Shalom, profeta, bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom também a nossa mamãe Mado. O profeta Bem-vindo Jimmy que está a nos ensinar acerca dos dois círculos de acordo que nós devemos evitar antes de nós fazer a nossa oração. O profeta Bem-vindo Jimmy nos ensinou que nesse círculo seguram-se feiticeiros, associam forças, não é para impedir o cristão de orar, nem para bloquear a sua oração, mas colocam estratégias diabólicas para que o homem não seja conectado com os seus. Eles sabem muito bem que a irmã fulana está prestes a orar. Por exemplo, nós temos feito a oração de abrir e de fechar o dia. Eles fazem as suas estratégias para bloquear. Eu quero fechar o meu dia hoje e abrir o outro dia. Já sei de tudo como é que fazem para bloquear ou para cortar essa conexão. Mas antes eu quero cancelar que essa conexão não seja feita na minha vida. O que é que eu devo fazer para cortar essa má conexão que os bruxos fazem, profeta? Obrigado pela questão. Primeira coisa, o mundo das trevas sabe muito bem que cristão não sabe a lei espiritual do próprio Deus dele, não sabe. Aquilo que bruxo, o diabo faz, ele costuma receber na Bíblia, que o diabo estava junto com Deus no céu. Ele sabe muito bem, ele conhece muito bem Deus, também ele conhece muito bem a Bíblia. O diabo sabe muito bem a lei espiritual. O diabo sabe que cristão é fraco para cumprir a lei espiritual. Não pode ser homem espiritual ou mulher espiritual sem conhecimento da lei do espírito. Porque homem espiritual não vai dizer que esse homem espiritual, porque ele costuma orar muito, não. A oração não tem nada a ver. Todo mundo ora. Tem catuno, ele costuma orar. Deus proteja nosso trabalho na maneira que nós estamos indo para roubar. Ninguém não pode me apanhar. Eles foi roubar, mas está a orar. Significa, todo mundo ora. Mas quem vai cumprir a lei espiritual? Agora, oração de 0 hora é uma oração muito forte. Oração de 0 hora, oração de 5 horas, oração de 12 horas, 15 horas. Diabo, ele vai olhar. Essa irmã Teresa está a colocar muita confusão no nosso trabalho. Vamos bloquear a oração dele. Vamos bloquear como? Eu já explicou acerca do ciclo de condenação e ciclo de acusação. Aquele 2 ciclos, aquele funciona só dia 31. Naquele não de dia 31 pela dia 1 é onde aquele ciclo funciona. Mas ciclo do que de acordo, ele vai fazer um círculo de acordo.
Elle sabe que Irmã Teresa, ele vai entrar na oração 23h55. Ele vai entrar naquele ciclo, talvez 21h ou 22h. Ele vai se juntar. Ele vai liberar uma energia, aquela energia. Não é para impedir a sua oração, não. Mas é para fazer porque você não pode ter conexão com o teu Deus. Agora, se aquele ciclo, ele vai liberar mal vento. Esse mal vento pode vir no teu telefone, porque isso é cristão que usa o telefone. Pode mandar uma mensagem mal. Alguém pode bater porta para te ofender. Só para cortar aquela conexão entre você com Deus. E quando você vai orar com a tristeza, com o rancor, com raiva, a partir dali, a sua oração, Deus não vai ouvir. Ele não impediu a sua oração, não. Ele deixou você para orar, mas ele começou aquela conexão entre você com o teu Deus, acabou. Ele vai cortar aquela conexão. A partir dali é onde que cristão próprio, ele próprio está se maldiçoar. Não é diabo que está se maldiçoar, ele pode se maldiçoar. Porque ele está a orar sem a vontade de Deus. Ele está a orar sem cumprir a lei espiritual. Que a lei espiritual, primeira coisa, tem que evitar pecado. Mas você está a orar com o pecado. Tem que evitar pecado. Segundo, é aquele ciclo para te condenar. O diabo, bruxo da nossa família, quando sabe que na sua família não tem ninguém, ele vai procurar código de sua família. Ele vai procurar código de sua família. A partir do código de sua família, que maldição dele para chegar aonde você se encontra. Quando a sua família está lá, não vai procurar código, mas vai liberar seu mal vento na sua vida. A partir desse mal vento é onde você vai cair. Que diabo é forte, mas nosso Jesus Cristo é mais forte que o diabo. O diabo estava no céu, o diabo trabalhou com Deus, mas ele trabalhou com Deus não significa que o diabo conhece a fraqueza de Deus. Deus não tem fraqueza. Deus é forte, Deus é forte. Deus não tem lugar que Deus é fraco, não tem. Todo sítio Deus é forte. Mas o diabo, ele é fraco. Tem lugar que o diabo é fraco. Que diabo, quando o diabo foi forte, no modo do que do Moisés, quando Lúcifer vem para tirar o corpo do Moisés, quando Miquel apareceu, expulsou Lúcifer. Quando ele era forte, podia recuperar o corpo do Moisés. Só que é forte, reino é forte, é reino de Deus, é mais forte. Acabou. Deus abençoe a mensagem dele. Merci na batunyos balandi biso voila na kosenga excuse za mabe na grippe et ko bimaneti bien temer bo landa kaka émission na senga excuse na liboso ndenge na ebisaki bino ke tokozongela émission na biso na mosali na Nzambe à propos ya loi ya accord ndenge tolubaki toza na mosali na Nzambe prophète Pembino Jimé. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Toumba. Toza na journaliste na biso Teresa. Bonsoir Teresa. Merci na batu nyonso balandi biso partout dans le monde de Kabinda Akunene. Émission na biso ezo banda sikolo. Bonsoir encore prophète Benvindu. Bonsoir Mamadou Toumba. Olobeli biso mateya ya lelo concernant loi ya accord
pardon, cercle d'accord. Ndenge monde à ténèbres et lobaka. Nini o ko éclaircir na peuple de Dieu pour ba comprendre ngo bien. Pour mingi bazana moi un peu na incompréhension muke na mate yango. Nzamba zoloko mate wana kutu eza na rolo bango za neti ba message mo ba ba ibi yango te. Ba ibi yango te. Isa biloko tozo révéler yango pona batu baye ba vinde ezokende. Un homme spirituel ba jijaka ete po asambela mingi kusambela eza spiritualité te. On a battu ba sala ba erreur, ba chrétien ba erreur. Ngana za mwasi ya prière ndeko. Osambela na yo menzamba ebi te ba ebi lo sambo na otayoka ngo te. Parce que la lobela qui n'a pas année passée sur 2 cercles. Il y a condamnation, il y a cercle accusation. Il y a cercle traçango kaka le 31 décembre. Le 31 décembre, il y a mise à jour, il y a destruction de destinée. Il y a traçango des cercles, mais cercle accusation, il traçango chaque jour. Ils vont dépendre. Par le cercle d'accord. Cercle d'accord, il traçango chaque jour, ils vont dépendre. Ndenge ba sorcier oyo bazo combattre yo soit tali que oza résistant oza teti wa makasi ozo résister bango nde ba tracer le cercle wana ba tracer n'importe qui te soit mo ke muntu azo résister makasi nde ba bi yo pria na 0 ba bi ke muntu abi seka 0 donc biso to kangela ka porte te et puis to fungola ke porte do yesu muta kangela ka ye puis nous fungola ka alors mutu ngi akoisa biso promesse ate nde ba ko sala cercle wana ba ko benga na 3 4 5 ay ba ndiko dégager énergie ba énergie zo dégager wana le na kombo na yo bazo benga 20 mabe 20 na eroya te pone ka prière na yo te yo prière na yo mais ekoya pona ko déconnecter yo na nzambe ozo sambela bako pesa message mon téléphone mtu abengi yo ala do alobelo mabe et puis sumba mo kando siliki déjà ko siliki on déjà au commis déconnecté to likomo rekomelo wana et au souci à partir souci wana talaka Jacob mambo komela Jacob na dispersion à Joseph Bibelobi je commence à aller au moins 13 ans 13 à 15 ans boy nzamba solani tu peux à la terre souci il y a moi na botrina qui mukolo tout le monde a prié na souci ou a prié na mawa ou a prié na doute ou a prié na kanda nzamba yo côté donc cercle wana il a pona ko détruire ko kata connexion à chrétien na nzambe mais ko tiko sambela na yo pas tout le monde a sambela na ye yo na lobena bene bandelike un homme spirituel ba j'arrête pas sambela non ko sambela bele oté le bele oté un homme spirituel j'arrête pas simba Bible non et mutu parce que monde spirituel ali monde il y a ba loi na ba interdit monde ba loi na ba mon interdit dans le monde spirituel mutu te ko influencer yo atalisa oya lingi non faut yo sala oyo ba nzamba ko recommander nde yo sala yango mais le to koma ko expliquer nzambe nzambe moni kaka ke moni côté wana donc ba prier to zo sala ya libande ya volonté nzambe yango Amos 3:3 deux personnes sur boyokanité mo tambola nzemo sani bo se séparer do prier na nzambe te so yo ne boza d'accord te do ba prier ba te belé ezo tomber na Amos 3:3 yango wana beaucoup de prières mais ba réciter ça te oh ngana zo prier mingi te ozo prier libanda ya ba interdit puis na ba loi spirituelle nzambe kola pambola message na merci.
Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Estamos a chegar no fim do ano e o profeta Bem-vindos também está a nos ensinar acerca de sacrifício, que todo sacrifício dá acesso em toda a divindade, seja no mundo espiritual de Deus ou no mundo espiritual das trevas. No mundo espiritual das trevas nós sabemos muito bem que lá funciona mesmo muito o sacrifício, mas o cristão não quer sacrificar. O profeta também está a nos ensinar que Deus se alegra muito com o sacrifício material, aquilo que Deus dá para o homem tem sacrificado aquilo na sua obra ou na casa de Deus, dando de vestir, de comer os servos de Deus, e também temos a nossa oferta do fim do ano. Deus também se alegra com esse tipo de atos. E para quem, pai, só tem a sua vida como sacrifício e não tem material que é para sacrificar, o que o profeta tem a dizer acerca dessas pessoas, profeta? Obrigado pela esse forte questão. Todo Deus mundo de Deus, mundo do diabo funciona com sacrifício. Porque sacrifício dá acesso homem físico para contar com divindade. Que ninguém vai encontrar. Exemplo, pessoa que conta com Lúcifer, ele vai cobrar, sacrifica assim, faz tudo isso. Ele vai te pedir muito sacrifício de sangue de pessoa para se encontrar com ele. Por quê? Sacrifício fala, sacrifício grita, sacrifício responde. No mundo de Deus, Paulo diz que oferece o teu corpo, no Romano 12, 1 a 12, como um sacrifício vivo. Acerca do sacrifício de um cristão, primeiro sacrifício é sacrifício do nosso corpo. Quando a pessoa ora com o sacrifício do Jesus, ele libera energia forte. Aquele calor é calor do fogo. Pode encontrar com um feiticeiro, ele entrou só agora. No preço do teu sacrifício, você pode vencer ele. Mas se você quer subir, precisa também sacrifício bem material. Que sacrifício bem material, Deus nunca vai obrigar a pessoa a oferecer casa de teu pai, oferecer não. Mas cristãos são agarrados. Cristão não quer dar, mas cristão quer só receber. A Bíblia diz que no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, a lei de dar é mais que a lei de receber. Acerca de dar, ali cristão se perde. Quando você sacrifica teu corpo, mas você não quer dar, você vai viver na pobreza. Pobreza vai te seguir. Vai ser um cristão pobre, porque você não quer semear, mas você quer recolher. Como você vai no banco para buscar dinheiro, mas vocês não metem nada na tua conta, dinheiro vai vir aonde? Tem que começar a depositar, depois você vai buscar teu dinheiro. É igual também com sacrifício. Porque tem bruxo, ele vai sacrificar, ele vai entrar em Jesus, ele vai comprar cabrito,
ezali comme saco d'arroge kusuma dans nos jumeaux que vieux nous c'est que mas elle nous s'adapte la bon coração é que não tá fazendo sacrifício para te matar cristão que aquele cristão cabeça desta pesar precisa jejum de 10 dias de 3 dias de 4 dias de 5 dias mas vai sacrificar bem material para vencer aquele cristão. Mundo espiritual é mundo sacrifício. Sem sacrifício, a sua oração não vai ter peso. Porque sacrifício vai resolver outras coisas que a oração não vai conseguir resolver. Sacrifício resolve. Olha a cara do Salomão. Abraão tinha tudo, tinha promessa. Mas quando Deus lhe pediu Isaac, ele obedeceu. Quando levou para sacrificar Isaac, é aonde que primeira atribuição aqui no mundo. Jeová Jireh vem pelo sacrifício. Jeová Jireh é o resultado do sacrifício. Sem sacrifício bem material, você não vai ser ninguém. Vai ser um cristão pobre, cristão fobado, fome. Porque sacrifício grita. Sacrifício vai te ajudar. Você não sai de coma. É onde que Deus lembra de mim. A sua obra vai justificar a sua vida. Ainda está no princípio do sacrifício. Por isso não pode acabar toda ideia. Mas eu respondi como o mundo espiritual funciona com sacrifício. Amém. Merci, prophète Benvindo. Então, nós vamos que na matéria hoje aqui na première volet. Batumingi bakanisaka que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ezali prière ya catholique. Na monaki ndengo expliquer au côté na profondeur, o expliquer peuple de Dieu mingi bae barayangoti. Ça va, merci. Il y a un chrétien, tous vivent dans l'ignorance. Prier à notre Père, et ça prier catholique. Le lait qui est dans les chrétiens, c'est prier à catholique. Ah, nous avons prié à notre Père, pour l'instant, nous avons prié à notre Père, nous avons prié à catholique. Otali bobi, nzambe na mawa, yoka mutoyo. Bose na nzambe so mandengwana. Wana prier te, on prier à catholique, on prier à Tina. Ok, notre Père. Nous appelons ça prière de Jésus. Jésus est un disciple. Comment va s'embêter là? Prière. Et c'est le mot spirituel. Et c'est le mot sengi. Et c'est le mot lié secret. Et c'est le mot sentimenté. Le mot pharisien. Alors bien dans Matthieu 6 malam. Sambela papa na yo fungula chambre na yo chef no tout wana sambela na lié secret pour répondre yo na secret. Prière il y a solo ezala en secret mais résultat à prière ezali visible mais au sambela qui na secret ya mi balé na neuf elobike muto wa budazo sambela premièrement na prière ya notre Père alobi que reine na yo eya epai na ngai muto azo reine ya Christ eza kati na ye un mutu wana ata babwaki mbasu na niati mbasu babwaki nyonso bakosala mpo na nga na fin de l'année ata bafandeli kombo na nga na désert ya Kalahari et osala nge le côté parce que reine ya crise ya Nzambe eza kati na nga donc reine ya Nzambe eza kati eza une protection eza une solution eza une victoire déjà kati na yo ya mibale tika volonté na ko volonté ya Nzambe eza nini to prospérer à tous égards tous à la malamu na vie tous
tobelaka te tosomba tolingi tokosomba tosala o tokosala parce que na volonté ya Nzambe asala ba projet ya minene ya bonheur ya paix. Même Salomon alobi yango jouir lia mela sepela na parole Nzambe apesi na mokili za yo lieza ya yo. Mais ba chrétien bazofia na médiocrité na souffrance na malade na ba condamnation mais na Bible na maboko parce que volonté ya Nzambe na prière na yo ezate reine na ye kata yo ezate reine Nzambe reine kata na yo ba sorcier bamba edisa famille na yo ba connaître famille ndezo reine kata na yo yango tozo souffraka. Alors biso na 11 pesa biso lipa à chaque jour lipa à chaque jour des problèmes. Solandi viva ndeko belé ba chrétien ba chrétien so vivre na mensonge na escroquerie parce que même il pose un problème na place que mon abonné à son malheur condamnation problème c'est nini chrétien ça se condamné anga pauvreté na nga oyo ngai maladie na nga oyo baladi na yo balobi kuna na prière notre père yo belaka maladie na nga oyo pauvreté na nga oyo pasi na nga oyo maloba na yo mozo condamné okotika Nzambe koksa volonté na vie na yo mais yo suis par Nzambe romi ko sala yo moko yango ba keto zo souffraka même que la prière notre père na lobi na nga muke na ko lobela yango naza van makuna ko expliquer ngo malam on les a introduction ko talisa ke tozo souffraka na ignorance que prière notre père ezaya catholique te ezaya catholique te catholique va kuta message wana ndenga na yo d'autres comme au kabola ya bisondi ali ba chrétien ni ale kata e moto rétrospédité non tozo tumba mingi mais réciter zate moto ngo pe otinika mosima moto ngale yo mokomi oba betra na mukongo ona lokolo ona kingo na misu mais yo otinika moto mais comment moto zo tumba yo moko tozo prier mabe tozo comprendre te nini o tozo luka mambo le bese belé mais na limite na mukie mambo ezali makambo ezali kola pambolo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Chegamos no fim da nossa emissão. Não sei se o profeta ainda tem algo a dizer que o profeta gostaria de deixar para os nossos irmãos. A minha mensagem é o mensagem do fim do ano. Dia 17 e quarta-feira, próximo quarta-feira, vamos começar nosso jejum e oração de 14 dias. Talvez que muitas vezes vai dizer, mas como é agora, profeta, bem-vindo, estamos jejuando 14 dias. Ele é habitué de 40, 30, 21, não. Deus não é sistema. Deus me deu mensagem. Vamos jejuar 21 dias, 14 dias. Eu não estou ali para ajudar Deus, não. Eu estou para cumprir o mandamento de Deus. Nos 14 dias vai começar dia 17 até dia 31. Mas nós temos uma vigília. É vigília de solução. É vigília de resposta. É vigília pela povo de Deus para viver a vitória. Mas nossa vigília também vamos dar oferta. Vamos cumprir a palavra de Deus que está baseada no livro do Tiago, capítulo 1, versículo 27. Verdadeira religião tem que ajudar viúva, pobre, órfã, tem que cumprir. Mas hoje a igreja é melhor, só tem que ir na igreja. A igreja não ajuda. Mas qual é a missão da igreja hoje? Por isso, vem na graça divina. Já espalhou já panfleto. Vem na graça divina. Vai viver
a mão de Deus poderoso também vai receber a sua bênção do ano em nome de Jesus Cristo. Mas nossa vigília vai começar 21 horas até 5h30. Qualquer situação vocês têm, vem. Fora do país, tem página no Facebook, tem TikTok, Instagram, tem nosso canal, Graça Divina TV. A distância não é barreira. Recebe Jesus Cristo como Senhor Salvador. Tem que saber, dezembro é tempo do sacrifício. Não pode sacrificar para fugir. Sacrifício de dezembro, não. Nós estamos sacrificar em nossa vida. Nossa vida é sacrifício dentro do Cristo. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète. Bienvenue. Dernière question, est un témoignage au Ngana Pisaki. Tant qu'il te sili, na monaki sœur Christine au protocole, na laxi ba photo, na katia ba camarade ya moi nanga, azape na prima na epa zale wana yepa kufi, ba uti ko sala matanga ba panzaki déjà. Ya mona nina loba na vigile wana olobaki na biso makambo ko salama ebele mais bato basambela eza ba inspiration nini oyo zwaki pona eza makambo moko eza mwa makasi po voiture wana eziki bato bakomi penza carbonisé. So c'est Krishna Ebo to Christina Ebo ndeko na moi soupir na pas azikaki prima na pas ziki nzamba za lokumu to sambela nzambe vivant na loba yango bien que mois de novembre et on a fête mo le 24 novembre yango fête ya PX et la qui se la fête na katite pai yende a éclairci bien lobi babande ko kende concert ya fameuse moko a yaki faisait outil Brésil biloko moko a bongo on dirait peut-être un sacrifice. Donc il a fait il y a PX il a fait il y a âme le diable a célébré comment so gagner ba âme belé ko le Christ. Il a fait le 24 novembre. Tout le monde a déjà. Il a sacrifié déjà. Il a sacrifié il y a mois de novembre. Mais il a signé accord les 30. Parce que il le 28 et le 29. Bango va les 30. Mais tellement que Maman Mado asambela ki Nzambe ayoki lo sambo a protéger mwana na ye po azali moko ya bango nde bazala ki seti bango 6 ba keya kenda kita tikala ki ta lelo bango ba ziba kufa ya kozika ba mona na kutute tala pasi ndingi wana kozanga Kriste yango bi elobi kondi mane ko bikisa yo na libota na yo. Moi na yaza na Portugal azana Luanda te mais ya to sabe ana Luanda pour prière wana et pour protéger moi na ye que jour wana kende akende concert ya star wana uta Brésil te akende te nzamba écarté à travers prière maman na ye moi na nyosa ko bika na lobango be moi na ko bika na prière maman o azali mwana même ozana 60 ans. Maman nous a 80, so azo sambela, osaka mwana, oko bénéficier prière wana. Tala mwana ya maman Mado Tumba, azui grâce, azan vilelo, à cause nini, foi, pena prier na maloba malamu, oh maman lobela rabana, mais tala bande kwa bana wana, ba sacrifier bango, ba ki ba sacrifier pour telle la famille. Donc ils est l'autre lobela ngo mité, pesa pasi. Ba famille ba douleur bazolela peuple moi na moko azolela kilelo ba camarade na azolela ka bango. Donc nzamba zwara lokumu na bana ozo sambela ba para bo sambela pour bana bino
bosambela na motema malamu na foi solo losambo na yo et reproduire fruit ba sorcier bana nguya te yeso yo yambi ya solo katsa bomo ina yo maloba na yo ene maloba protection pona bana yo nyonso pe pona libota na yo kola pambola yo merci. Est-ce que vous pouvez ça annonce il y a jeûne et prière? Ça va, merci na message. Les 17 décembre nous avons jeûne à 14 jours. Les 17 aussi les 31 à 18h. Ils ont jeûne toujours jeûné à 18h au Fungoli. Liana yo, liana yo musuni, liana yo ntaba. Liana yo soso, wane ponite liana yo mais toujours gêné kaka 2h à 18h. Parce que jeune au mois de janvier, wane aux la condition. Donc tous en 14 jours à sacrifice. Il y a prière, forte prière. Kenzambe a protégé libota na yo na décembre yo. Des mois au 1er décembre comme on a vieux Moloch, ba sacrifice na ye. Asimba libota na ote akuta libota na o maloba ya vie ya protection et zimbili et protéger libota na yo. Priez par la foi, priez en Jésus-Christ. Nous sommes ça na combat Jésus-Christ to vivre différence. Donc 14 jours toujours bandango mercredi lelo liana yo lobe liana yo mardi pe liana mercredi to démarrer mbala moko 14 jours na biso kola pambo na bike te balinga sacrifice yo mesana on a bela ke stoma on a bela mu Congo on a bela makolo et au parce que au gêné et na sens de toute ba raison c'est zangatina totika sacrifice c'est bien et vous allez la puissant dans le monde spirituel kola pambo la merci. Amém. Obrigado aos irmãos que nos acompanham. Obrigado também, profeta, bem-vindo Jimmy, por tirar mais uma vez o seu tempo para fazer aqui a nossa emissão. Obrigado também, irmã Teresa. Deus te abençoe pelo todo o sacrifício. Você deixou sua família pela obra de Deus. Deus lembra a favor de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Amador. Obrigado também a nossa staff. O nosso irmão Joel Tumba, que está na nossa câmera do YouTube, o nosso irmão David na nossa câmera do Facebook e a nossa irmã Teresa na nossa câmera principal do nosso canal Igreja Graça Divina TV. Obrigado aos irmãos também que acompanham-nos fora do país, na Europa, e apoiam também o Ministério Graça Divina. Muito obrigado também aos irmãos que acompanham-nos a partir daqui em Angola. O nosso ministério encontra-se em Luanda, Golf 1, rua direita para quem vai para o Avokumbi. Temos nosso culto semanal, quarta-feira e sexta-feira, das 16 às 19 horas também. Se puder chegar até o Ministério da Graça Divina, temos também o nosso dia 31, nosso dia da Virgília, que começará das 21 às 5h30, com distribuição de bens alimentares para viúvas, órfãos. Essa mensagem que não fique só para o irmão, que partilhe para outras pessoas também beneficiar daquilo que vai ser a nossa vigília aqui, que será uma vigília de solução e vitória para todo o povo de Angola, e não só, todos que se aproximarem à graça divina e entrarem na aliança da graça divina verão a solução e a vitória nas suas vidas. Nos encontraremos no próximo programa. Merci na batunyo Sawalandi émission na biso. To pesi boso merci na prophète Benvenu Jimé. Ça va, merci Kolo Papa Mbola yo. Ndenge au disposé na yo. Marado santé zo déranger ba grippe mais nzambe ya mawa. Ozali jova la fa big sayo na kombo na Yesu pe akol abunda sa bundelo bituma si la quoi. Oza molongi na kombo na so akone komona libota na yo pe aproche libota na yo. Obazo bela ba bikangolu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen pai. Merci na batunyo so balandi
émission na biso toza isusu na baloso otolobaki mutu nyonso atinda baloso na ye pona les jours à les 31 toza na distribution pona borphelin baveve bana nyonso o ya nzela etike o bazozanga o paza na mwa bilamba o ya moni na ndako ne traînera nango pamba akoki pe kopesa yango pona esunga pe bana wana. Siège na biso eza a na Angola na Luanda na Golf 1 Rua 13 numéro 295/A na en face ya Areo na terrain ya 14. Bien aimé, kilt na biso ya semaine ezalaka mercredi na 15h50 ti 19h30, vendredi pe même heure 15h50 ti 19h30. eza kilt ya délivrance pe ya prophétie o nyonso ayebi ke soko ye na kita semaine o ye susu na ya dimanche esara bien na bomoi na biso tokutani mercredi soki Jésus Christ azongi te. Bye.